Olá pessoal, vou gravar aqui um vídeo explicando a atividade de matemática dessa semana, tá bom? Então, na primeira atividade aqui de matemática, na parte 30, pede para vocês calcularem, tá, a quantidade de ingredientes de uma receita, tá? Lembrando que aqui nós temos algumas informações, tá, da massa de panqueca para uma panqueca. Então, nós temos 2 xícaras de chá de farinha de trigo, um ovo, uma colher de café de fermento em pó, 225 ml de leite e sal a gosto. Isso é para uma panqueca, tá bom? Só que é o seguinte, Tiago, ele vai fazer o jantar. E para o jantar ele vai fazer panquecas. Só que ele não vai fazer uma panqueca, ele quer fazer 3 panquecas. Então, se ele vai fazer 3 panquecas, quantos ele vai precisar de farinha de trigo, quantos ovos, quantas colheres de fermento em pó e quantos ml de leite. Então vocês, com base nessas informações aqui de uma panqueca, vocês vão completar aqui para as 3 panquecas, certo? Continuando aqui, então nós temos aqui um anúncio de 2 itens na loja, que é uma máquina de lavar e um fogão. Tá? Então Gilberto e Samara, eles viram esse anúncio, tá? E eles querem comprar esses 2 itens. Então, sabendo aqui o seguinte, nós temos algumas informações. O fogão, a promoção do fogão são 3 parcelas de R$ 125. E a máquina, 3 parcelas de R$ 236, tá? Bom, primeiro, qual vai ser o preço do fogão nessa promoção? Então, eu sei que eu vou pagar 3 parcelas de 125, mas eu não sei qual é o preço total. Então, como é que eu vou descobrir? Então, vocês vão usar algumas estratégias aí para descobrir qual será o preço final do fogão. Só sabendo que tem 3 parcelas de 125, tá? Aqui no item B, nós temos duas formas de calcular isso, tá? Então, nós temos aqui um item, uma estratégia utilizada por Samara, tá? E uma estratégia utilizada por Gilberto. Na estratégia utilizada por Samara para calcular 3 vezes 125, ela fez a seguinte decomposição. Ela pegou o 125 e decompôs. Eu sei que 125 é 100, uma centena, mais 20, duas dezenas, mais 5 unidades. Então, 100 mais 20 mais 5. Eu sei que também vão ser 3 parcelas, então posso fazer isso 3 vezes. 100 mais 20 mais 5, mais 100 mais 20 mais 5, mais 100 mais 20 mais 5. E no final calcular aqui, ó, 100 mais 100 mais 100, 300, mais 20 mais 20 mais 20, 60, mais 5 mais 5 mais 5, 15. Juntando tudo, 300 mais 60 mais 15, 375. Então isso aqui é a estratégia que Samara utilizou, só adição. Gilberto fez diferente. Gilberto fez o seguinte, pensou da seguinte forma. 3 vezes 125. Então, eu sei que vai ser 3 vezes 100, aqui em cima, 300. 3 vezes 20, 60. E 3 vezes 5, 15. Tá? Então, veja que aqui ele usou já a multiplicação. No total dá 300, aqui, mais 60 mais 15. 300 mais 60 mais 15, 375. Então, os dois chegaram no mesmo resultado, tá? Usando duas estratégias diferentes. Um usou a adição, só adição, e outro usou multiplicação. Samara usou a adição, Gilberto usou multiplicação. Isso para calcular o preço do fogão, tá? Ok? Bom, professor, e a máquina de lavar roupa? Tá? A máquina de lavar roupa, vocês vão calcular agora aqui, tá certo? Então, ó, sabendo que Samara e Gilberto já calcularam o preço do fogão, vocês vão calcular o preço da máquina, tá? Utilizando a estratégia de Samara, que era só adição, como ela fez, e usando a estratégia de Gilberto, tá? O que vai mudar aqui, pessoal? Apenas os valores, tá certo? Eu sei que o fogão são 3 de 125, então eles fizeram aqui. Samara fez 3 de 125 dessa forma
Gilberto fez 3 de 125 dessa forma. A máquina são 3 de 236. Então aqui vocês vão utilizar o valor das parcelas da máquina, 3 de 236, utilizando igualzinho o Samara fez no item anterior e como o Gilberto fez no item anterior, tá bom? Número 4, diz o seguinte, ó. As turmas do quarto ano foram ao teatro assistir à estreia de uma peça infantil. Cada fileira de poltrona do teatro tinha 14 lugares e os alunos ocuparam completamente 5 fileiras. Opa, se eu sei que cada fileira tem 14 lugares e os alunos ocuparam 5 fileiras, pergunta, quantos alunos foram ao teatro? Quantos alunos ocuparam as 5 fileiras de 14 lugares? Tá? Aí aqui, pessoal, nós temos uma forma de fazer esse cálculo, tá? No item B. Veja o seguinte, aqui são 5 fileiras, uma fila, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fileiras, tá bom? E aqui nós temos 4 verdes mais 10 vermelhas, que são as 14 poltronas. Então, 14 eu posso dizer que é 10, uma dezena mais 4 unidades, tá? Se eu for calcular só a parte verde aqui, eu vou pegar 5 vezes 4, que é o que está aqui, ó. 5 vezes 4, 20. E se eu for pegar só a parte vermelha, é 10 vezes 5, tá? Imagina que aqui tem um 5. 5 vezes 10, que é 50. Calculando tudo no total, eu vou fazer o quê? Eu vou contar quantas poltronas foram ocupadas pelos alunos. Eu posso fazer o total, 14 vezes 5, que vai me dar 70. Então tem várias formas de fazer aqui. Como foi feito aqui, ó. 10 mais 4, essa parte de cima, vezes 5, essa parte aqui. Aí ele decompôs aqui a multiplicação. Ele pegou, fez 5 vezes 4, que dá 20. Depois ele fez 5 vezes 10, que dá 50. Depois ele juntou 20 mais 50, 70. Tá? Então tá aqui explicando. Ó. 5 vezes 4, 20, a parte verde. E 5 vezes 10, 50, a parte vermelha. Tá? Aí aqui pede para vocês completarem a sentença abaixo. Diz assim, ó. Completa as sentenças abaixo de acordo com as representações acima. Então, bora lá. A parte verde da malha tem quantas cadeiras tem aqui na parte verde? Que é igual a 5 vezes 4. Que você vai botar aqui. Tá, aqui tá dizendo em cima. Então, a malha verde tem tantos, que é igual a 5 vezes 4, que é ao mesmo tanto, quadradinhos. E a parte laranja, não é vermelha, é laranja. Estou meio daltônico. E a parte laranja tem 5 vezes 10 é quanto? Que vai dar o mesmo valor aqui, quadradinhos. Então, 20 mais 20, que é a parte verde, mais quanto aqui, que é a parte laranja, que é igual a tanto. Então, 5 vezes 14 é quanto? Aqui, no final. Tá? Esse exercício ele é um pouco complicado. Então é preciso analisar ele bem direitinho, prestar atenção bem direitinho nas cores, no que está dizendo cada cor, tá? No algoritmo aqui, nessa forma de fazer a multiplicação, para depois vocês completarem aqui, tá bom? Bom, isso aqui é do item B. Nós vamos ter outros exercícios agora bem parecidos com esse, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham nos próximos exercícios, da página 32, vocês podem vir aqui nesse exemplo e analisar que vocês vão conseguir fazer, tá? Vamos lá. Número 4 aqui, diz assim, ó. Em cada item, observem a malha quadriculada e complete o cálculo, tá? Então, vamos lá. Aqui, parecido com o anterior, tá? Nós temos aqui 7 linhas,
Se você olhar, ela tem 7 linhas, tá? E nós temos 17 colunas aqui. 17. Juntando a parte verde com o amarelo. No amarelo nós temos 10 aqui em cima. 10. 10 amarelo e 7 verde. Então como é que a gente faz aqui? Olhando lá para o exercício anterior, nós temos 10 mais 7 vezes 7. Aí como é que você vai fazer a primeira coisa aqui? Ó? 7 vezes 7 é quanto? Que é o 7 aqui, 7 vezes 7. Mais 7 vezes 10 aqui é quanto? 7 vezes 10. Que vai dar igual um valor total aqui. Igualzinho, pessoal, esse aqui, tá? Vocês vão olhar para esse exemplo. O que vai mudar desse para o outro? Apenas os valores, que aqui é 10 mais 4 vezes 5. E nesse aqui é 10 mais 7 vezes 7. Da mesma forma, o item B, o que vai mudar? Apenas os valores, que é 8 vezes 16. Então, nós temos 8 linhas, 8 assim, e 16 fileiras, tá? 10 azuis e 6 roxos. Então, a mesma coisa, você vai fazer 8 vezes 6, que vai dar um valor aqui, que você vai aqui, 8 vezes 6. Mais 8 vezes 10, 8 vezes 10, dá valor aqui. Depois você junta o que é o valor de 8 vezes 6, mais o valor de 8 vezes 10. Tá certo? E aqui, o que é que vocês vão fazer? Aqui ficou um pouquinho mais complicado, mas é a mesma lógica daqui, tá? Ó, aqui tá 16, 10 mais 6, 10 mais 6, vezes 8. Aí aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pintar. Só que aqui vai ter o quê? Vocês vão pintar 10 de uma cor, mais 2 de outra cor. E o valor daqui, você vai pintar todo e ver quantos tem. Quantas linhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui você vai botar o valor das linhas. O que é que está faltando nesse em relação a esse? Esse valor aqui, da lateral, tá? Esse valor aqui da lateral não tem. Esse valor da lateral. Pintar aqui as partes, 10 mais 2, e completar o diagrama como nesses outros que vocês já acabaram de completar. Qualquer dúvida, vocês voltam aqui no item B e olham como é direitinho, tá certo? Bom, e aqui nós temos mais alguns exercícios sobre multiplicação. O item 6, 7 e 8, tá? Aqui no item 6 diz o seguinte, ó. Marcela trabalha em uma loja de vestuário. Ela recebeu caixas com 14 calças em cada uma. Então, cada caixa tinha 14 calças, tá? Para saber quantas calças há em 3 caixas, ela começou a calcular 3, que é o total de caixas, vezes 14, que é o total de calças que tem em cada caixa. Então, ela começou aqui, ó. 3 vezes 4 é 12. Ops, é 12. Eu coloco 2 e o 1 vai lá para cima. E agora, professor? Você vai fazer o quê? 3 vezes 1, 3 mais 1 que foi 4. Então, vai me dar aqui, ó. Tá explicando aqui. 3 vezes 4 unidades são 12 unidades. Troquei 10 unidades por uma dezena, que é esse 1 que foi lá para cima, que a gente fala. E registrou assim. Letra A. Explica aos colegas e ao professor como Marcela registrou 12 unidades nesse cálculo. B. Como você faria para continuar o cálculo que Marcela começou? Conte aos colegas e ao professor. E letra C. Complete. No total, quantas caixas tem? Quantas calças tem nas três caixas? Então, você vai precisar fazer esse cálculozinho aqui e descobrir quantas calças tem, tá? Ok? Vamos continuar? Número 7. São duas multiplicações para vocês fazerem. 3 vezes 16 e 4 vezes 17, tá? E no item 8 diz o seguinte: agora junte-se a um colega e faça o que se pede a seguir. Esse colega, pessoal, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, qualquer pessoa, tá? Vou fazer aqui. Calcule os resultados de 4 vezes 137 usando o quadro das ordens. Esse quadrozinho aqui, tá? E no B,
crie um problema que pode ser resolvido com a multiplicação. Então aqui você tem uma continha, só que está fora de contexto, não tem nenhum problema. Aí aqui é para você criar um problema, tá? Envolvendo, eu, eu, eu fui comprar bala e comprei 4 sacos de bala, que cada saco tinha 137. Quantas balas eu comprei? Então, é para você fazer esse cálculozinho, esse problema, criar um problema, tá? Então, você pode usar a sua imaginação para criar esse problema, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. A atividade de matemática é essa, tá? Espero que se vocês tiverem, que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me falar comigo que eu estou pronto para ajudar, tá bom? Então, lembrando que são essas 4 páginas, tá certo? Que atentar para esse problema aqui que está bem explicadinho. Com base nesse, você resolve esses daqui, o 4 e o 5. 4A, A e B e o 5. E esse aqui é multiplicação para vocês utilizarem o quadro das ordens, certo? No caso aqui está a ordem em unidade de dezena e nesse aqui vai até a centena, tá? É isso. Uma boa atividade para vocês e espero que vocês consigam resolver, tá bom?